não, tá bom, vou levar o cachorro pro Brasil. Aí, no voo de Chihuahua até a Cidade do México, atrasou, né? Nesse atraso aí, o cachorro, o que aconteceu? Embarcou pro Brasil. Ai, meu Deus. E ela perdeu o voo, né? E ela perdeu o voo, a conexão ela perdeu. Confesso que ela ficou bem apreensiva porque todo mundo já conhecia o México, o pessoal que estava indo para lá para atender os clientes, Uhum. né? Já conhecia a situação daquela cidade que eu estava indo, que é Chihuahua, né? Que fica bem no norte ali, próximo de Juárez, né? Então, assim, na época era a cidade mais violenta do mundo. Nossa, imagina. Dá pra entender, né? Certeza. Então, assim, ela ficou bem apreensiva com isso tudo. Então, a gente estava viajando de Rocky Mount até Raleigh, né? Uhum. Para fazer a feijoada. Aí, no caminho, né, a Joyce começou a sentir um incômodo. Ela falou, eu tô sentindo uma dor aqui, tá meio estranho e tudo mais. Falei, mas é coisa simples ou precisa voltar? Ela falou assim, não, precisa voltar. Quantos meses? Isso daí acho que foi bem recente, assim, acho que estava no primeiro ou segundo mês, assim. Nossa. Eu não lembro muito bem, mas é mais ou menos isso. Então, vamos voltar, né? Vamos voltar, só que não vamos para casa, vamos para o hospital. Ela falou, tudo bem. Eu falei, meu, então Ixi, o então negócio é sério. é sério. Aí bate toda a preocupação, né? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Coelho. Estamos no UnineCast. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou a Gabi Zaleski e eu tô aqui hoje com meu marido, host desse podcast, no episódio número 19. 19. É. Muito bem. Convidado presencial hoje. Uau, adoramos, né? Massa. Tragam-me mais disso, porque a gente adora convidados presenciais. Fica mais gostoso, conversa até. E qual que é o tema de hoje, amor? Então, o tema de hoje é a frase do nosso convidado, que eu Sim. vou usar para a gente conversar aqui. Fui expatriado 2 vezes, uma vez para o México e a outra para os Estados Unidos. Uau! A gente vai ter muito assunto Show, hoje, né? Hoje a gente show. vai misturar muita conversa. A parte dos Estados Unidos a gente pode trocar muita ideia também, né? E do Ele também México tá a gente aqui. aprender, né? A gente tem uns amigos mexicanos. Vamos aprender. Legal. Vamos lá. Vamos lá, vou apresentar o convidado então, Benito Bernardo Leite, pela primeira vez aqui no UnineCast. Ele nasceu em Osasco, São Paulo, é casado com a Joyce Ebony. Tem 2 filhas gêmeas de 7 anos. Formado em Gestão da Qualidade e Engenharia de Produção. Pós-graduado em Engenharia 4.0 pela PUC do Paraná. Atualmente ele atua como gerente da Qualidade e Desenvolvimento. É um profissional no ramo da fundição e usinagem. Desde 2002, sempre trabalhou na área da qualidade e engenharia. Já trabalhou 2 anos no México e 5 anos nos Estados Unidos e foi repatriado em 2017. Seja muito bem-vindo, Benito Leite. Valeu, André, muito obrigado. Obrigado, Gabi. É um prazer imenso aí estar com vocês, principalmente presente aqui, né? Então, que havia sido programado aí para fazer online, estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. É um prazer participar com vocês aqui. A gente que agradece seu tempo, sua disponibilidade de compartilhar aqui com a gente. E é muito legal, porque você já ia fazer o episódio gravado online, Isso. né? E aí a gente teve a coincidência de você poder estar nos Estados Unidos e gravar isso pessoalmente. Adorei. Maravilhoso. E hoje eu quero aproveitar, em nome da nossa apoiadora Unine Digital Marketing, a apoiadora do nosso canal, um presente para você, um agradecimento. Nossa, muito de vir obrigado. até aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Como que eu faço? Posso abrir aqui? Mostrar? Fica à vontade, o que Pode. sentir à vontade. Fazer um unboxing. É um unboxing. Muito obrigado. Isso é para você levar para sua mesa de escritório, se você quiser. Uma lembrancinha para lembrar da gente aqui. Com certeza. Quando a gente for tomar café juntos no Brasil. Eu vou estar de novo. Vou guardar e vai ser de coração mesmo. Obrigada, Deni. Muito obrigado. Prazer estar aqui e presencial, né? Legal, isso é né? Fantástico, né? Cara, obrigado. Como isso daí coincidiu, né? Sim. Então, bem na semana que eu ia
fazer a gravação, tá aqui junto com vocês, né? Fantástico. É legal a gente contar isso, É, porque na verdade o verdade. Benito mora no Brasil, mora em Curitiba, né, Benito? Exatamente, exatamente. De Curitiba, eu vim para cá, cheguei aqui era no domingo, Aham. né? Aí eu mandei a mensagem pro André, Ai, muito legal. eu tô aqui, vai estar corrido, mas vamos fazer a gravação aqui, sim. Quando o André falou, eu falei, nossa, que oportunidade da gente receber ele aqui no estúdio, muito massa. Porque ele estava agendado de fazer online, né? Fazer à Sim. distância. Uhum. Então, caramba, vem presencial, tem que estar aqui, tá aqui nos Estados Unidos, vem aqui. Muito legal, obrigada. Não, legal. Hoje eu comentei com a minha esposa isso, né? Falei, eu vou conseguir. Eles estão a 1 hora apenas. Tá muito fácil, né? Não é nada. Comparado a onde você tá vindo, muito né? fácil. Verdade, né? 1 hora sem trânsito, né? Exatamente, É exatamente. 1 hora straight. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar falando com vocês sobre alguns temas aí. Tô super feliz mesmo de estar ainda mais conhecendo pessoalmente vocês. Sim. A gente não se conhecia pessoalmente. A gente que Exatamente. agradece, Benito. E pra gente entrar aqui já a frase que eu usei, a sua frase. Eu fui expatriado 2 vezes. Conta um pouquinho dessa história. Pra onde você foi primeiro? Primeiro eu fui para o México, né? Então, assim, eu tive a oportunidade, né? Recebi o convite da empresa para ir trabalhar no México, né? Eu vou contar um pouquinho antes ali o que motivou eu também a aceitar, né? Depois a gente vai entrar nos detalhes, né? E todas as dificuldades que tem, mas eu vou contar um pouquinho antes, né? Eu trabalhava em Joinville, né? Na época, na verdade, sim, eu estava em São Paulo e recebi o convite para voltar para Joinville. Então, de várias mudanças pela empresa, né? Eu voltei para Joinville. E nessa época eu namorava com minha esposa, né? A Joyce. E a gente trabalhava junto, olha lá. Trabalhava junto. Então, assim, a Caramba. nossa rotina ela conhecia bem, né? E o nosso chefe em comum. Né? Que Então, legal. o diretor da engenharia, né? Era o meu chefe e o chefe dela também. E eu recebi a proposta, né? De ir para o México. Então, quando eu recebi a proposta, eu fui conversar com a minha esposa. Ou também A futura esposa. E a gente estava com um casamento marcado, acredita? Olha. Tava casamento marcado para setembro, né? E quando eu recebi a proposta no começo do ano, o meu chefe falou, ó, você vai e se quiser, né, você leva a Joyce junto. Pô, que massa. A gente faz todo o desligamento dela aqui, faz um negócio bem bacana que vocês conseguem ir junto, né? E aí eu fui convencer ela, né? Na verdade, eu falei, ó, tô recebendo essa proposta e o que você acha, né? Ela ficou bem apreensiva no começo, tá? Confesso que ela ficou bem apreensiva porque todo mundo já conhecia o México, o pessoal que estava indo para lá para atender os clientes, né? Já conhecia a situação daquela cidade que eu estava indo, que era Chihuahua, né? Que fica bem no norte ali, próximo de Juárez, né? Então, assim, na época, era a cidade mais violenta do mundo. Nossa, imagina. Dá para entender, né? Certeza. Então, assim, ela ficou bem apreensiva com isso tudo. Mas, assim, ela, não, vamos lá, topou, né? Então, eu fui primeiro, né? Foi desbravar tudo que tinha que desbravar lá, entender o trabalho e tudo mais tal. E ela foi e ficou um período comigo, né? Esse período aí, ela conheceu e voltou para o Brasil para preparar tudo para o casamento. Ai, É verdade, vocês estavam para casar, No mesmo cara. ano, no mesmo ano. Então foram muitas novidades, né, no ano só, né? Aí ela voltou, né? E depois eu fui para casar. Cheguei no dia, né, 2 dias antes do casamento. Era só para colocar o terno e casar. Ai, 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 ai. Mas assim, foi bem bacana, assim, né, nesse período aí, porque ela foi muito parceira, né? Ai, que Foi muito importante. parceira. Isso é muito Muito. importante. Então, aí fomos pro México, né? Então, fiquei 2 anos no México, né? Então, esses 2 anos aí trabalhando lá e assim, para ela, né? Como me apoiou muito, né? Então, o desenvolver do idioma também, isso foi muito bacana, assim, sabe? Foi uma experiência bem legal mesmo. Imagino. Mas ela foi como a sua esposa, ela não foi transferida pela empresa. Ela foi com minha esposa, né?
Ela Então, acabou sendo desligada uhum, do trabalho, né? Então ela foi para acompanhar mesmo, uma né? mulher forte, né? Porque imagina, ela larga, abre mão da carreira, né? Uhum. E poder acompanhar o marido. Acho que o casamento é isso mesmo. Então, e olha só que como é interessante, né? Porque muitas vezes a gente, o que ela fez, né? Ela abriu mão, né? Mas assim, gerou outros caminhos para ela que brilhantes também, Uhum. né? Então assim, o fato de ela ter ido e abrir um leque, né, de experiência, né, fez com que ela também desenvolvesse outras áreas também, né? Ai, que legal. Quero saber Então mais sobre isso. essa é a Porque mensagem, né? é, Essa é a mensagem, você abrindo portas novas. e assim, quando eu digo que abriu mão, que é isso, que é um casamento, não é nenhuma apologia, porque senão a gente, né, já é massacrado. Mas eu acredito realmente, assim, que por mais que nós mulheres, eu sou exemplo disso, eu tinha minha carreira, hoje eu tenho ela novamente, mas assim, é uma fase, é um momento. E as oportunidades, o que você falou, exatamente o que eu vivi também. As oportunidades que se abrem quando a gente chega aqui, novas experiências, novas habilidades surgem. Ai, é tanta história para contar, né? A gente adora abrir A gente porta, né? convida a Joyce para vir contar essa parte dela, Exatamente, né? exatamente. Eu vou contar a minha versão sempre, Não, né? Depois ela ótimo. coloca a versão dela, vai A ser versão legal. verdadeira, depois ela Depois coloca. ela conta a verdade, Tô brincando. Mas assim, é muito bom isso, né? Porque a Joyce saiu trabalhando, né, numa empresa, uma fundição, na parte de engenharia, e hoje ela está na parte de pedagogia. Então, assim, Uau, tudo isso, né, uma transição de carreira. mudou totalmente, né? E foi justamente devido às mudanças que a gente teve. O que motivou essa transição foi isso. Exatamente, né? Depois eu vou contar um parte ali do quando a gente estava nos Estados Unidos, né? Ela trabalhou numa universidade aqui nos Estados Unidos. E acho que também isso daí já ajudou, né? A cidade, vou ficar um pouquinho lá no México. A cidade é violenta mesmo? Como é que foi Era, isso? era muito violento. Tipo o quê? São Paulo? Não, São Paulo não. Não, São Paulo não chega nesse tipo de violência. Tá É brincando. uma violência diferente, né? Ah, é? Como assim? Porque o que acontece, né? No Brasil, a violência, ele tem um assalto, vão roubar o teu Uhum. carro. Não é esse tipo de violência que acontecia no México, né? Era Não faço ideia. guerra entre facções. Ah, Guerra entre facções, assim, não atinge toda a população, né? Mas assim, essas guerras, você via muito claramente lá, né? Então assim, uma coisa que acontecia, outras pessoas que trabalhavam comigo viram também, né? Uhum. É pessoas penduradas em pontes, né? jura? Então É assim, forte o negócio forte, mesmo. forte. Eu não tinha ideia. Eu não tinha nem ideia. Uau. Quando eu recebi o convite, né? Eu falei, não, legal, México, bacana. Você imagina o quê? Cancún, Acapulco, sabe? É sempre desse jeito. Você imagina uma coisa. E não, é Chihuahua, no meio do deserto, né? Então, com uma violência altíssima mesmo. Nossa. Eu digo assim, ó, nós nunca tivemos nenhum problema lá, mas vimos muita coisa que a gente não vê no comum no Brasil, né? Principalmente naquela época, em 2010. Né? Então, era uma transição de governo, né? Então, todas as questões ali, por ser na fronteira, gerava uma guerra entre facções, né? Então, a gente acabou vendo muita coisa assim Uhum. que não é comum no Brasil. É Nossa. diferente. Cada país com o seu problema, né? Uau. Mas então, na casa de vocês, na região, ir e voltar do trabalho, então não existia essa violência, essa Não, insegurança que a gente sente no Brasil, por exemplo. exatamente. Porque assim, ó, tudo isso, né, envolve o narcotráfico. Mas assim, a população se sentia segura, né? Porque ele não te afeta. Não Segura. envolviam A eles. guerra é entre eles, né? Então é entre eles e a polícia. Então, assim, acaba não sendo afetado, assim, diretamente. Nós morávamos num lugar muito bom, né? Então, Talvez por isso, né, Benito? também, Uhum. né? A empresa, né, sempre prezou disso, né, de que tivesse num lugar muito bom e deu condições, assim, para que não fosse afetado mesmo. Então, isso foi muito bom, assim, né? Só que a gente acabou vendo um outro lado que você não imagina do Brasil, né? Isso daí. Imagina. Aí eu lembro Eu não bem, assim, conheço o México. o México é muito bom, né? Muito bom, mas naquela época tinha esses problemas, né? Hoje em dia não é mais assim? Ou deu uma.
Deu uma acalmada. diminuída. Com a mudança de governo também deu uma mudança, né? Uma coisa que eu achava engraçado, né? Que a minha esposa, ela não tinha tanto contato. E eu evitava que ela tivesse contato. Uhum. Aí chegava no sinal, no semáforo assim, né? Parava lá o pessoal vendendo jornal Uhum. Foto. sangrento, né? Aham. Hum. Aí eu olhava para, né? Tudo mentira isso aí. Nem acredite. É verdade, é verdade. Uau. Mas é bem assim mesmo. 3 anos? Quanto tempo você ficou 2 lá? anos. 2 Fiquei anos. 2 anos, Eu- 2 anos lá. E a decisão de voltar foi repatriar pela empresa mesmo ou foi decisão de vocês? Então, quando eu estava lá no México, né? Então a Tupi, né? Que eu trabalhava, ela falou assim: Benito, você quer. Vamos para os Estados Unidos? Tem uma oportunidade nos Estados Unidos, né? Estamos precisando do teu trabalho lá. E o que você acha, né? E assim, eu já tinha passado pelo pior, né? No Uhum. México, né? Uhum. Então eu falei, meu, topei, né? Aí fizemos para fazer a transição, né? Eu acabei ficando um tempo no México, ensinando uma outra pessoa, e voltei para o Brasil, né? Então, justamente para fazer o período de fazer o visto. Então, vai de mudança para o Brasil, de Nossa. volta. Não fui repatriado, né, para o Brasil, Uhum. mas voltei para o Brasil e fiquei 6 meses na transição do visto, né? Até preparar o visto. Até foi uma parte um pouco complicada, né, para tirar o visto, porque assim, eu já trabalhava para uma empresa que está alocada nos Estados Unidos. Uhum. Você veio com L1? Eu vim com L1, né? Então eu tive que ficar um período lá, né, até fazer toda a documentação e aí sim vim para os Estados Unidos. Então foi um pouquinho de Ela ficou animada. ela ficou assim, gostou da ideia assim, né? E na época nós não tínhamos filhos, né? E eu estava na correria porque eu tinha que vir para os Estados Unidos e ela tinha que ir para o Brasil. E numa dessas aí, né? A gente, tá, eu vou para os Estados Unidos, você vai para o Brasil, né? Depois a gente se encontra no Brasil. E a gente tinha uma cachorrinha, uma chihuahua. Uhum. E ela foi levar junto, né? Eu conto essa história aí, ela, não, tá bom, vou levar o cachorro para o Brasil. Aí, no voo de Chihuahua até a Cidade do México, atrasou, né? Nesse atraso aí, o cachorro, o que aconteceu? Embarcou para o Brasil. Ai, meu Deus. E ela perdeu o voo, né? E ela perdeu o voo, a conexão ela perdeu. Aí tudo bem, ela ficou lá, né? Era meia-noite, tá, deixa eu dar minhas malas, vou pro hotel e dar meu cachorro, né? Aí o pessoal, não, estamos preparando aqui, as malas estão aqui, o cachorro Então, Eles já vou nem trazer. contaram. Não contaram. Passou mais um período, minha esposa nervosa. Aí ela já começou a me ligar. Ó, aconteceu isso, Ah, ela estava ela sozinha. estava tava- sozinha. Eu estava vindo para os Estados Unidos. No outro dia eu ia embarcar aqui para os Estados Unidos. Ai, meu Deus. Aí você não Nossa. tava lá para receber o cachorro, digamos assim. Aí comecei a ficar desesperado, justamente por causa disso. Porque assim, ela indo para o Brasil, né? O cachorro chegando lá ia dar desencontro. O cachorro Sim. ia vir pro México. E eu já ia estar nos Estados Unidos. Quem é que recebe o Vou bichinho? fazer o que agora, né? Aí assim, ela lá no desespero pedindo o cachorro, achando que o cachorro estava no México Ainda tava ainda. lá. E quando for passar a informação, eram umas 3 da manhã mais ou menos. Nossa. Falou assim, olha, teu cachorro está a caminho do Brasil. Aí ela me ligou, né? Nessa hora aí ela estava brava, porque ela é brava. Ela é brava. Bravo. Ela vai escutar isso Ela aqui. vai assistir. Aí assim, ela estava brava. E ela me ligou e falou assim, ó, não quero mais falar com ninguém, fala você. Eu percebi que o pessoal lá estava assustado também. Eles explicaram, o cachorro tá indo e tudo mais. Mas assim, eles abriram e falaram, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar toda a documentação, né? Mandamos para o Brasil, para que eles consigam receber, né? O cachorro, né? Que tá tudo, tem vacina, tá tudo certo, não precisa deportar o cachorro, né? Não É. sei, E não sei nem como pague para fala. alguém cuidar do bichinho lá, né? Até ela Isso. chegar. Uhum. E foi isso que foi feito, né? Mandamos toda a documentação. Na verdade, a minha esposa que mandou toda a documentação. E quando chegou lá, eles deram comida, deram água. Aí a minha cunhada, né, que mora em São Paulo, Foi buscar o bichinho. foi Ai, buscar. que bom. Aí então deu tudo certo. Foi lá, pegou o cachorro, deu uma coxinha pro cachorro. Ai, tadinho. Pra ficar feliz. Uma coxinha aí.
e levou para casa. Então, no outro dia, a minha esposa conseguiu pegar o cachorro. Nossa. Uau! Eu falo isso, a minha esposa fica brava, mas assim, ó, Mas por ser pequenininho, não podia viajar junto com ela? geralmente viaja. Só que assim, lá a Aeroméxico tem uma regra que voos acima de 6 horas, ou tinha essa regra, não sei se tem ainda, mas voo acima de 6 horas não pode ficar o cachorro dentro da cabine. Então tem que despachar. Nossa. Então, para todo lugar a gente viajava com o cachorrinho, Sim. sem problema. Mas nesse caso não deixaram. Ai, meu Que Deus. pecado, né? Imagina pro bichinho. Aff. Imagina pra mãe, pro Ai, nem dono, quero né? pensar, né? Não, mas eu falo assim que não foi a minha esposa que perdeu o cachorro. Foi o cachorro que perdeu a Que minha esposa. beleza. Ele embarcou, É, Ele tava foi, certo. né? tava certo, chegou no destino. Caramba, imaginou? Nossa. Essa coisa de viagem, vai pra lá e muda. Já não é fácil, né? Ainda quando acontece esses Não é imprevistos. fácil pra gente, né? Não. Imagina pra levar um bichinho junto. A gente nunca teve essa experiência, né? Não. Você também nunca teve, né? A Não. gente tem alguns amigos que trouxeram os Uhum. pets do Brasil e foi um estresse mesmo. A Rafa passou um estresse. Ai, dá dó, porque eles falam que não dopam o bichinho, mas você acha 8 horas de viagem? Não, tem que dopar essa, tem que dar um remédio pra Senão, tranquilizar, né? o bichinho sofre, trancado. Pet que é de dentro de casa, que não tá acostumado com casinha, dorme na cama. Você acha como é que vai ficar fechado numa gaiolinha? Não. 8 horas no menor tempo, né? Você tá indo pra Nossa. Flórida, né? É, verdade. Então, apesar que o nosso cachorro, depois dessa experiência, ela ficou craque para viajar. Né? Tadinha também, imagina. Ela viajou depois para tudo que é lugar. Foi. Junto. Ficou mais fácil, né? Aí, quanto tempo? 6 meses ficaram no Brasil para vir para os Estados Unidos? 6 meses, isso. 6 meses. Aí vamos para os Estados Unidos com o cachorro junto. Para onde que você foi? Primeiro eu fui para Indianápolis. Uau! Fui para Indiana. Ficou quanto tempo lá? A ideia era morar em Indianápolis, né? Então, olha só como que as coisas vão mudando, né, os caminhos. Então, a proposta era para ficar em Indiana, né, bacana. Então, já tinha analisado todo o território, tudo legal, já conhecia, já tinha ido conhecer o apartamento, né? E no dia de embarcar, né, do Brasil para cá, meu chefe me liga. News. Temos mudanças. E minha esposa assim, tá? Qual que é a mudança agora? Qual que é agora? Nós não vamos mais morar em Indianápolis, né? Nós vamos morar em Rocky Mount, na Carolina do Norte. Ah, legal. Bacana, Legal. bacana pra caramba. Só que assim, Clima diferente. isso, a gente até então a gente não sabia, né? Porque assim, uma mudança no dia da viagem, né? A gente ia viajar à noite e teve essa mudança. Então a gente estava preparado para Uau, é Indiana. verdade. Aí depois você conhece e fala assim, meu, ainda bem que assim a mudança foi muito melhor, né? Falei, meu, que Se legal. fosse ao contrário, né? Já pensou? Também, mas foi bacana, assim, né? Foi uma surpresa boa, assim, sabe? Aham. É menos frio, né? Não é É. tão frio como. E aí, vieram pra cá. Aí fomos pra... Primeiro ficamos em Indianápolis, né? E passamos ali um mês, mais ou menos. Aí nos mudamos lá pra Rocky Mount, né? Aqui na Carolina do Norte, né? Aí onde ficamos, né? Um bom período aí, Os né? 5 anos ficaram ali? 4 anos e meio deu um total, né? A gente voltou um pouquinho antes de terminar o nosso visto, né? Gostou, Benito? Eu adorei, foi fantástico, foi muito bom, uma experiência muito boa, assim, sabe? E até mesmo o tema, né? Essa parte de expatriação, né? A parte de expatriação, repatriação e todo o trabalho que a gente tem, né? Mas assim, no final é prazeroso, é muito bom. Você ganha um conhecimento gigantesco, né? Então, Tudo também é ponto de vista, né? exato. Se você está adaptado e aberto a viver uma nova experiência, você, até nas dificuldades, você vê aprendizado. Acho que é isso que a gente tem levado para a nossa vida, assim, porque eu sempre falo, nem tudo são flores morar aqui. Uma coisa é vir para turismo, outra coisa é vir morar. Então, assim, claro, a gente enfrenta dificuldade, tem alguns, né, problemas e tudo, mas o ponto de vista é o que nós almejamos, o que a gente quer.
Exato. Então, se você passa pelas dificuldades e vê aquilo como um passo, né? Como aprendizado, né? Nas tudo dificuldades, diferente. normalmente, que a gente aprende mais. Verdade. O cachorrinho veio junto. Veio junto. E Não viajou. ficou sozinho. Não. E não se perdeu de novo, não. Legal. Mas como que foi? Tem uma pergunta massa nisso aí. Como que foi do México para os Estados Unidos, entre vocês dois, entre o casal? Qual foi a análise sobre a diferença do estilo de vida que vocês tinham no México Boa e que pergunta. vocês vieram ter aqui? Cara, é engraçado isso, né? Porque quando a gente tá no México, a gente se sente muito. Os mexicanos são muito mais parecidos, né, Aham. com os São. brasileiros, né? Então, assim, a amizade, a facilidade de fazer amigos lá é muito maior, Uhum. né? E assim, ainda mais na região ali, né, que Chihuahua, não é muito comum ter estrangeiros. Hum, Então, assim, você tem mais amigos. que legal. As pessoas se aproximam Claro. mais, né? Querem conhecer. E é a dificuldade que tem aqui, né? Então, assim, lá eu fiz muitos mais amigos do que aqui, Aham. né? Então, acho que isso aí foi a maior diferença que eu vejo, né? Dos dois países. Então, assim, foi bom ambos, né? Aprendemos muito, Aham. mas essa daí foi a maior diferença mesmo. Fazer amizades. Fazer E amizades. amizades, assim, não só do trabalho, por exemplo, com vizinhos. Como que Tudo, era? Tudo. tudo. Porque assim, ó, o mexicano, eu até fiz um comentário esses dias, né? O mexicano, ele tem isso daí. Você convida ele para uma festa, ele traz amigos. Então você já conhece os amigos dos amigos. Aham. E aí vai, né? E eles são muito festeiros também, né? Então, e estão muito abertos para brasileiros, assim, eles Aham. gostam dos brasileiros. Sim. Então isso era legal pra caramba. Então a amizade, tanto no trabalho, né? Os vizinhos também, né? Tudo já se conhecia. Então assim, era bem bacana, assim, sabe? Para esse sentido era perfeito. A gente tem amigos do México, né? A Um gente casal de amigos aqui com 2 filhos. Então, a gente conheceu esse casal e muito rapidamente a gente já conhece todos os amigos deles, porque eles convidaram a gente já para almoçar, para jantar junto, e a gente vai conhecendo cada vez mais gente, eles são muito parecidos conosco, né? Que também teve uma sinergia com relação à profissão. Ele é Aham. gerente de qualidade da Daimler Trucks. Aham. E aí a gente começou a conversar de qualidade, eu estava trabalhando com qualidade naquela época. E foi Então- engraçado, né? Eu sou engenheiro. Ah, eu também. Eu trabalho com a qualidade. Eu também. Ah, nossa, setor automobilístico. Eu também. Muita coisa Foi em comum, muito né? legal. Não, foi Aham. muito massa. Muito, muito legal. E a gente teve mais. E aí, eles adoram brasileiro, como você falou. Aham. E futebol. Também. O Pepe. Gosta Pepe. mais de Um abração, Pepe. Você vai vir aqui ainda, Pepe. Ele adora futebol e o futebol do Brasil também, muito. Então, nossa, a gente conversava muito e falava, Pepe, meu filho sabe mais de futebol do que eu, cara. Vamos conversando. Eu até dei pra ele. Eu já recebi uma vez um tipo de um pôster, assim, né? Eu dei pra ele, falei, De Pepe, um americano, lembra? Que a gente é. conheceu na Flórida, um americano que gostava muito de futebol. Do futebol. Quando aham. soube que o André era brasileiro, ele falou: "Eu tenho um presente pra você. Um pôster. Era do Brasil ou era do Palmeiras? Não, era de alguns jogadores brasileiros na seleção Uhum. e também em alguns times. Acho que tinha Palmeiras. Tinha alguma Tinha coisa assim, Palmeiras, não porque eu falei do entendo muito. Palmeiras, que eu torcia pro Palmeiras e tal. Então, E aí, o André trouxe isso e quando conheceu o dei pra Pepe, ele. falou: Olha, eu não sou muito de futebol, então eu vou te presentear. Não falei, Eu "Não." quando era jovem eu gostava de jogar. Aham. Eu não gosto muito de ficar assistindo na TV. Não gosto. Ainda bem. Não sei porquê. Mas não é. Ai, que A bom. Gabi adora. Não, mas aqui também você não vai Essa assistir questão. muito, né? Que você acaba... Cara, a gente nem assiste TV aqui. É só YouTube e só. Só o que a gente quer ver, assim. E beleza. Desculpa. Mas eu gostava, sim. Gostava de jogar bastante. Até meus 18, até os 20 anos eu gostava de jogar. Legal. Bastante. Ô Benito, e quando a gente fala de países diferentes, a gente fala, é uma cultura totalmente diferente, né? Sim. O que foi muito bom pra vocês, assim, vir para os Estados Unidos comparado com o México? Na verdade, assim, ó, tem a questão da cultura, né? Você faz muitos amigos,
te abre muitas portas, né? Uhum. Então, não vou falar só na questão do idioma, né? Porque quando eu cheguei no México, eu não falava espanhol, né? Então, eu falava inglês, né? Mas espanhol não, nada, zero, né? Nem sua esposa. Também não, né? Mas a gente incrível isso, né? Porque a gente acha que fala espanhol, né? Imagina. É, Até falar com aham, um nativo. exatamente. A minha esposa chegou a primeira vez que ela chegou na Cidade do México, eu já estava aqui no México, né? Ela chegou no México e ela foi pedir uma informação, né? Aí foi pedir a informação. E ela fala inglês, né? Ela fala até melhor que eu. Ela foi pedir uma informação, foi pedir em inglês. O cara não entendeu ela. Nossa. No aeroporto na Cidade do México. É igual ao Brasil, né? Aí ela falou, não, vamos falar espanhol então. Aí o cara também não Também não entendeu. entendeu. Ela, volta pro inglês. E na outra, ela voltou pro espanhol, aí eles se entenderam, Que né? massa. Mas assim, a gente acha que fala, né? Mas não fala, É. né? E a questão do idioma é uma barreira muito grande, né? Então, É muito grande. Nossa, pra mim foi um desafio gigante, porque eu cheguei aqui, eu não falava absolutamente nada de inglês. Agora eu me viro, eu entendo muito melhor do que eu falo. aham, Mas, nossa senhora, foi muito difícil. Aí eu ficava brava porque eu pedi ajuda pro André. Às vezes para num restaurante, numa loja, pede pra mim, fala pra mim. Não. Na E ele verdade, fazia de propósito, assim, mas eu entendo a intenção, eu compreendo a intenção. Era para fazer com que eu tivesse a iniciativa, né, de ir lá. Mas eu ficava brava, viu? não, na verdade não era para ter iniciativa, era para você romper a barreira, sair dessa barreira do conforto, porque é natural. Lembra? Eu pedia para você quando tinha que falar espanhol, eu pedia para ela. aham. Quando tinha que falar inglês, ela pedia para mim. Eu também fazia o mesmo. Eu usava uma vingancinha às vezes, sabe? Aham, Porque bom. assim, quando nós viemos, o André não falava absolutamente nada de espanhol. Nada, nada mesmo, né? Nada, nada. E eu já arranhava. Hoje eu tô bem. Tá. Tô bem. Muito. Depois que conheci os mexicanos mesmo, foi uma coisa incrível. Depois Não, que trabalhou. e o da República Dominicana também, Verdade. E aí que é a totalmente gente, diferente do espanhol. e aí a gente, quando eu via que ele começava a pedir, olha, eles falam espanhol, fala, eu falo, você? Não faz isso comigo em inglês? Fala você. E aí foi indo, no fim hoje ele se vira super bem. Eu ainda não me viro tão bem no inglês, mas me viro, vou em loja, faço tudo. Preciso fazer coisa de banco. A dificuldade maior é o telefone. Telefone, né? Telefone é Telefone. Telefone é terrível. complicado, é mais complicado. Às vezes em português é difícil, mas Verdade. A parte do espanhol eu desenvolvi quando me arrumaram uma equipe. Eu estava trabalhando, fazendo um projeto, me arrumaram uma equipe de mexicanos que não falavam inglês. Eu falei, e agora? Agora, o que eu vou fazer? A Gabi não tá aqui. É Aí eu verdade, falei, foi meu, nessa época, foi. né? E é lógico, eu já estava com o ouvido um pouco treinado, digamos assim. sim. Mas eu não falava, não saía nada. Porque nós moramos na Flórida 2 anos e pouco, né? É, Então a gente aprende espanhol mais rápido. quase 3 né? anos. Aham. E aí eu falei assim, putz, grilo, vai ter que sair, vou ter que falar. E lá foi assim. Comecei falando lá, e eles queriam o inglês, um pouco do inglês. E aí eu comecei a ajudar no inglês, eles me ajudavam no espanhol. E foi assim que começou a desenrolar, destravar. E dali pra frente, aí tem esses amigos do México, a gente tem da República Dominicana. Então a coisa foi melhorando. Mas claro, eles estão aqui, eles não estão lá. Exato. Eles falando lá, vão falar igual a gente quando tá no Brasil e fala em português, que também se a gente não quiser que entendam, ninguém vai entender. Fala muito mais rápido, né? Como é que foi o aprendizado do espanhol para você? Então, na verdade, eu aprendi primeiro na prática, né? Porque assim, eu fui. Ó, no primeiro dia que eu cheguei lá, né? A pessoa que eu estava fazendo a transição, ele falou: Ó, Benito, seguinte, eu tenho que cuidar da minha vida para retornar para o Brasil, né? Tá aqui a chave do carro, tá aqui o rádio, na época aquele Nextel era famoso, né? Aham. Então tá aqui o rádio, né? E, cara, precisar de qualquer coisa, vou te ajudar, mas eu quero que você já. Então, assim, sem falar espanhol, eu escutava o pessoal falar no rádio, né? Eu ia na mesa, porque assim, eu trabalhava dentro da Ford lá, né? Então eu ia na mesa do pessoal para tentar entender, você que me falou comigo e Aham. tudo mais e tal, sem entender o que estava falando no rádio, né?
Então, assim, o trabalho lá, eu trabalhava como engenheiro residente, né? Então, tinha algumas pessoas de contato, né? Então, pessoal da engenharia, pessoal da qualidade, pessoal de logística, né? Então, eu fazia todo o trabalho como representante da empresa. Então, assim, às vezes o pessoal ligava no rádio, Benito, tal, 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 tal. Eu falei, putz, pela voz, Acho que eu já sei quem é. eu sei, imagino quem que é. Eu rodava a fábrica toda, falava com o cara da logística, com o cara da qualidade, até descobrir quem tinha falado comigo. Então, assim, foi muito na prática, né? Passou-se um mês e comecei a fazer aula. Comecei a fazer aula e tudo mais. Aí a Joyce já estava aqui, né? Ela começou a fazer, aqui não, lá no México, né? Ela começou a fazer aula junto, né? E a professora toda hora fala, Benito, não, isso aí é uma mala palavra. Uau. Porque assim, eu aprendia o espanhol da fábrica, Aham, né? chão de Então, fábrica. do pessoal que falava, né, Gírias e gírias e coisas. tudo mais, tal. Então, assim, foi bem legal, mas assim, avançou muito rápido, né? Porque esse primeiro mês eu tive o contato diário, né? Então, era só Claro. espanhol. Não, tem muitas palavras. Quando eu converso com o pessoal hispano, eles mesmo falam: mas muitas palavras parecidas, né? Uhum, É verdade, mas tem muitas palavras opostas. exatamente. Isso é Uhum. Tem que preocupante, tomar né? cuidado. Tomar muito cuidado. Mas o que eu acho engraçado assim, nós brasileiros, nós conseguimos entender eles, se eles falam mais devagar. Aham. Mas o contrário eles não conseguem. Então, Por que será? a explicação que eu tenho é porque assim, a gente tem contato com a língua hispânica muito mais do que eles com a língua portuguesa, Faz né? sentido. Então, assim, Uhum. o Brasil ali, toda hora, se você não... Litoral, principalmente. Uhum. assim, televisão, você recorre, né? Alguma informação que está em inglês e está em espanhol, você às vezes recorre para o espanhol, né? Ele já não tem essa, É né? verdade. Ele só tem contato ou em inglês ou em espanhol. Não tem outra... É. Português para ele não... Olha, nunca tinha É pensado raro, nisso. É faz muito raro. sentido, né? E você imagina, eles têm um país na América do Sul que fala português só, né? Então, É. E pra gente, a gente tem todos em volta da gente que fala espanhol. falando espanhol. Então, E quando vieram pra cá, sua esposa já falava inglês também. Ela já falava inglês. Então isso Aí ajudou bastante. facilita. Mas como é bom, né? E como abre portas, né? Então eu aprendi o espanhol na marra, né? E tive bastante contato. Mas assim, eu tive uma experiência há 2 anos atrás, né? Que eu precisava vir aqui nos Estados Unidos dar um treinamento, né? Então eu fiz toda a preparação do treinamento, né? E era para o pessoal de colheita de cana, equipamentos agrícola, né? E quando eu cheguei aqui, tinha 100 pessoas que não falavam inglês. Então, assim, o uau. treinamento se tornou um treinamento em espanhol, né? E você sabia disso? Então, eu consegui fazer justamente porque o espanhol estava afiado ainda, né? Uau. Então, facilitou muito, né? Então, esse aprendizado, né? Ou assim, forçadamente ali você né, ter contato diário, ajudou muito isso, né? Então, ele acaba abrindo portas Com Nossa, certeza, com certeza. teve que planejar em inglês e fazer e espanhol. fazer em espanhol. Mas me virei bem, deu tudo certo. Eu tenho uma dúvida, assim, é uma coisa bem particular que a gente já passou por aqui por isso também. A parte de saúde, sistema de saúde, a gente tem conhecimento aqui nos Estados Unidos, né? Que tudo é particular. Como funciona no México? No México também tem o plano de saúde, né? Então nós, pela empresa, tinha o plano de saúde, né? Então os hospitais lá, muito São bons? bons. Eu não conheço como que é o plano de saúde ou Tipo um sistema de SUS? saúde gratuito, né? Eu não sei como que funciona. Mas eu tive acesso aos Chegou a hospitais. precisar ou não? Não precisamos. Menos mal. Ainda mais assim, na época não tinha criança, né? Eu ia te perguntar. A minha próxima pergunta é: vindo para os Estados Unidos, eu sei que as suas filhas nasceram aqui, né? Nasceram aqui, nasceram aqui. Nasceram aqui. E como é que foi essa experiência, assim, hospital, sem a família aqui? Como foi a experiência para vocês? Foi bem complicado. Isso eu confesso que foi bem complicado. Ainda mais assim, né, que na gravidez da Joyce, assim, até então a gente não sabia que era gêmeos, né? Eu vou até contar como que foi a Uau! descoberta. Conta.
Porque assim, eu tenho um histórico familiar de gêmeos. Eu Então, tenho também. É mesmo? Meu pai. Olha, então o próximo aí, ó. Aí, ó, Pode ser. a gente já tá preparado. Não precisa de 3, pode ser 5, né? Vamos ficar no 2, por favor. Já tem 3. Mas o meu pai, né, tinha um casal de gêmeos, né? Então minha avó eram 3 casais de gêmeos, né? Então o histórico era grande, né? Aí, até me perdi um pouco, tá? Mas assim, Como que foi a descoberta da gravidez da Joyce? é isso Que mesmo. eram gêmeos. Então, até então eu pensei, pode ser gêmeo, né? Fomos no hospital, né? Então aqui eles fazem, Ixi. A ultrassom eles escutam o coração, né? só. Fazem isso daí, é um, comprovou, é um, né? Bacana. Foram pra beleza, casa. tranquilo. É diferente do Brasil mesmo. É, né? Bem diferente isso. Mas aí tudo bem, né? Aí um amigo meu falou assim, vamos fazer uma feijoada, né? Eu me propus a cozinhar, né? Então a gente estava viajando de Rocky Mount até Raleigh, né? Para fazer a feijoada. Aí no caminho, né? A Joyce começou a sentir um incômodo. Ela falou, tô sentindo uma dor aqui, tá meio estranho e tudo mais. Falei, mas é coisa simples ou precisa voltar? Ela falou assim, não, precisa voltar. Quantos meses? Isso daí acho que foi bem recente, assim, acho que estava no primeiro ou segundo mês, assim. Nossa. Eu não lembro muito bem, mas é mais ou menos isso. Então, vamos voltar, né? Vamos voltar, só que não vamos para casa, vamos para o hospital. Ela falou, tudo bem. Eu falei, então Ixi, o então negócio é sério. é sério. Aí bate toda a preocupação, né? Voltamos, chegamos no hospital, e aqui a forma que eles atendem nesse caso, né? Já vem uma equipe, já leva Sem lá. emergência. Então, assim, bem sério mesmo. E nisso daí, né, levaram ela para uma sala e falou assim, pai, você não pode ficar aqui, a gente vai fazer o ultrassom nela. Então, você tem que ficar em outra sala. Nossa. E nesse período ali, chegou uns amigos, né, que era o pessoal que ia fazer, que eu estava planejando para fazer a feijoada. Eles foram lá também. Ah, que Né? legal. Eu fui lá receber eles, tudo mais e tal. E depois eu retornei, né, para a sala onde a Joyce já estava lá. E ela estava com um papel na mão, chorando. Para mim, era um papel e ela estava chorando. Então o negócio era sério. Ai, caramba. Aí ela chorando, eu falei, o que foi, Joyce? O que tem? Você achando que era uma notícia pesada. Pesada, né? E ela tentando mostrar para mim a foto. Ai, Né? E ela que tentando lindo. mostrar a Até foto. emocionei. E na foto, aí estavam os As dois bebezinhos. duas. E aí é por isso que tava tendo todo esse incômodo, né? Essa foi a explicação dos Ai, que médicos. lindo. E descobrimos que era... Daí já viram que eram as duas meninas. Não sabíamos ainda, né? Sabíamos que eram 2 bebês. Ah, entendi. Ali que fomos descobrir. Foram bivitelinas ou mesma bolsa? Bivitelinas. São idênticas? Totalmente diferente. Não, são bivitelinos, normalmente não é. Não, o meu pai. Bom, é que a minha avó paterna teve 2 gestações, 2 gêmeos. Só que foram 2 casais. Caramba. Então, e por parte da minha mãe, a irmã da minha mãe também tem 2 meninos. E eu tenho uma prima, também por parte da minha mãe, que teve 2 meninos. Então, quando eu engravidei, na verdade, todo mundo da família, assim, né? Quando meu irmão teve o filho dele primeiro, quando a minha cunhada engravidou, todo mundo ficou assim, vai ser 2, vai ser 2. Era um só, era um menino. Aí, quando eu engravidei, a mesma coisa. É 2, é 2, é 2. Não, foi um só. E a gente fica nessa expectativa, né? Fica assim, fica assim. Então, mas assim, então, no período da gravidez, a minha esposa sofreu bastante. Aí a gente falou, vamos pedir ajuda, né? Meu sogro e minha sogra, até agradeço muito eles, né? Eles vieram para dar uma força, né? Então ficaram no período final da gestação, né? Até nascer as crianças. Maravilha. E quando eles vieram, Benito, quantos meses ela já estava? Ela já estava com 6 meses. 6 meses. Já estava bem barriguda, né? A gente já estava com data para voltar, né? Então eles vieram ajudar nos últimos 3 meses ali. Elas nasceram em novembro. Imagina só, no começo do inverno, aqui. Aí eles vieram, né? Participaram ali do final da gravidez, do parto e tudo mais. E aí Nasceu no hospital? foi no hospital. Gêmeos tem que ser, né? Não. E como é interessante, né? Porque todo o acompanhamento, né? Havia um planejamento.
Então, ó, vai ser natural, né? Então, bacana. Então, minha esposa estava se preparando emocionalmente para isso, né? E no final, o médico falou assim, ó, dá para ir, mas e aí, Cox? Você quer natural ou cesárea, né? Aí ela tomou a decisão, não, foi na cesárea, ainda mais porque assim, poderia levar mais tempo e tudo mais. Minha esposa estava super barriguda, Deve ser cansativo, né? Nossa né? Senhora. E aí nasceram as crianças. Nasceram em novembro, né? Então, todo o período ali, não nasceu prematuro nem nada. Ai, que bom. Isso é a melhor coisa, né? Foi muito bom, foi muito bacana. E aí meu sogro e minha sogra começaram a ajudar aqui, né? Então, e qual que era a nossa rotina, né? Então, imagina, com gêmeos, né? Então, eu trabalhava durante o dia, eles ficavam em casa ajudando minha esposa com a alimentação e tudo mais. Eu chegava do trabalho, né? Então, eu ia também entrar na rotina, dar banho, essas coisas. E até então, quem dava banho era eu e minha sogra. Minha esposa não dava banho nas crianças. Então, eu entrava na rotina ali do banho. E nesse período, né, a minha esposa ia descansar, né, Nossa. porque à noite eu tinha que dormir para no outro dia começar, né? E ela ia pra segunda jornada no tour. Exatamente, exatamente. Então ficava eu e meu sogro, né, a gente cuidando das crianças, né, e minha esposa e minha sogra ia descansar um pouco para depois, lá pelas 11, 11h30, acordar, né, e dar a sequência, né. Só que assim, essa rotina diária, você começa a ficar exausto, né. A gente sabe bem o que é isso. É difícil. Cara, eu não me esqueço, eu tava falando da cachorrinha, né? É até engraçada a situação, porque assim, você pega a criança, vai lá, coloca no berço, aí depois vai lá, coloca pra arrotar, aí balança um pouco e vai. E essa rotina aí tava ficando maluco. Eu cansado, né? Aí eu me pego assim, deitado, sentado na cama, né? Assim, eu balançando, né? Achando que tava balançando uma criança, Era a cachorra. era a cachorra. Adorei. E ela devia estar amando, Não, ela né? tava rindo pra mim, né? Porque Você tá doido, né? aham, eu falei, eu perdendo hora de sono. Eu com o cachorro aqui, sabe pra lá. Piloto automático. Piloto automático. Tava desse jeito já. Meu Deus do céu. Já pensou, amor? Não é A fácil. gente achou um com pior só, que a gente. Com um só já. Não, mas assim, antes eu imaginava outra situação. Eu falei, eu gosto de dormir até tarde. Então pra mim vai ser fácil. Não é a mesma Joyce, coisa. você cuida de dia, eu cuido de noite, tá resolvido. Ah, Não, aí que nasceu um sono incontrolável. absurdo. Aí que você Incontrolável. descobriu o que era o sono noturno. Bem isso É mesmo. exaustão. Eu acho que é exaustão mental, né? Porque você quer estar tão íntegro ali, São cuidando e tudo. todas as exaustões, a mental, a física, tudo. Você sabe que a nossa experiência, assim, no comecinho, eu tava te contando. Eu acho que por causa dos hormônios, eu tava super disposta. Meu trabalho de parto foram 37 horas. Nossa. E o André do meu lado, 2 noites sem dormir. Então, assim, quando o Nicolas nasceu, que daí passou toda aquela experiência, né? Que foi, amor? Não. Passou toda aquela experiência. A hora que a gente chegou para dormir, porque o Nicolas não nasceu no hospital, nasceu num centro de parto, né? Que aqui é tradicional. E então a gente, com 4 horas de nascido, ele já foi liberado. Faz os exames, tudo e tá liberado. E nós saímos. Cara, quando a gente deitou, o André, acho que não deu 5 minutos. O André desmaiou, assim, capotado, de sono. E eu não tinha sono. Porque eu tava com meus hormônios a mil. Eu não sei, eu acho que foi ali que eu caí na real. Por mais que eu carreguei todos os meses, eu olhava pro Nicolas e falei, meu Deus, tô levando um bebê pra casa. Sabe? E Foi foi ali. super rápido, né? Em que sentido? O que foi sentar? Ele nasceu e a gente saiu. Ah, tá, porque Quantas horas? 37 horas não foi muito. Então, 4, 5 horas, 4 ou nem 5 horas. 4, 5 horas. Ele nasceu No episódio 7 a gente conta e... a experiência sobre o parto natural nos Estados Unidos que a gente teve. Episódio 7. Episódio 7, pessoal. Pra quem quiser Sigam. ouvir. E aí ele tava exausto, assim. Os 2 primeiros dias foi terrível pra você, né? Porque ele já tava sem dormir, né? E eu tava super bem. Eu dizia pra ele, vai dormir.
Não, mas eu quero te ajudar. Eu falei, eu tô tão bem. Eu tô me sentindo realmente disposta, eu tô bem. Cara, foi dando uma semana, 8 dias, 9. Acho que no 10º dia eu comecei a ficar cansada. E eu demorei. A minha opinião, assim, que a minha mãe ficava preocupada, né? Nossa, como é que você tá? Você tá dormindo? Não, mas eu deito, eu durmo 1 ou 2 horinhas quando ele acorda pra mamar. Eu já acordo bem disposta. Meu, 1 mês depois eu tava um caco. 2 meses, 3 meses. Quando bateu 6 meses, eu não sabia mais quem tava mais cansado, se era eu ou se era o André. A gente tava tão exausto. Aí foi quando eu comecei a sentir a falta da rede de apoio. Mas Vocês ficaram aqui 4 meses? Quantos meses? 3 meses. 3 meses. 3 meses com as crianças, né? Até voar. Até ir pro Brasil. Como é que foi? Complicadíssimo. Complicadíssimo. Imagina só, né? Toda a questão da mudança, né? Então, Nossa. olha só como foi o perrengue, né? Porque eu tinha que preparar toda a mudança pro Brasil, preparar container, Encaixotar tudo. encaixotar tudo. Aí, mais ou menos uma semana antes, né, de fazer a mudança, estoura a tubulação do apartamento que a gente estava morando. Que Aqui. isso, Benito? Não, é para ajudar, né? Para criar experiência Não, pra mesmo. contar a história em podcast mesmo. Exatamente. Aí tava minha sogra, meu sogro, as crianças, cachorro e estoura a tubulação. Aí o pessoal do condomínio, né? Falou, vocês precisam mudar de apartamento, né? Que vai ser feita a reforma aqui. Então a gente fez uma mudança antes da mudança. Uma pré-mudança. Pré-mudança. Mas aí, ou seja, o condomínio manda alguém pra ajudar. Não, tudo. eles fazem tudo, né? Ajudaram em tudo, perfeito, né? Mas assim, já é uma mudança já. Nossa. Horrível, né? Adaptação. Já tem uma rotina ali com essas coisas e já devia estar metade tudo Já encaixotada, tava né? tudo encaixotado, colocando as coisas no container, né? O container chegou um dia antes, né? E já tava indo, Uau. embalando as coisas, já tava bem avançado ali, né? E, meu, essa correria, né? Essa correria. Aí o que acontece? Um dia antes, aí sim fomos pro hotel, né? Deixamos todo o apartamento e embarca pro Brasil. Assim, foi muito bom que a empresa ajudou tudo, né? Mas assim, que ou não, é um Ah, é estresse. trabalhoso, É trabalhoso. Ajudou financeiramente, que você está falando, porque o trabalho mesmo ali. Não tem muito o que fazer, né? O Benito, e como foi o voo com um bebezinho, 2 bebês de 3 meses? Nossa, foi. Ó, as crianças dormiram o voo todo. Uau, Que que maravilha. beleza. Foi tranquilo. Foram Só que- nas cadeirinhas. Não. Não. A empresa preparou tudo, né? Falou assim, ó, Benito, vou fazer o melhor aqui, né? E realmente, eles pegaram um assento onde conseguia colocar a cadeirinha, estava Aqueles- tudo certo. Só que não ia coincidir com a volta do meu sogro e da minha sogra, né? Então eu pedi para trocar o voo. E nessa troca, né, acabou que teve que ficar num assento normal, porque não tinha mais disponível. E aí? Aí não, então vamos no assento normal, né? Aí imagina só, Cada um com um bebê. cada um com bebê, mala, cachorro É dentro do avião. cachorrinho. É. Aí pode levar cachorro. Aí podia, né? E o cachorro tava no avião também. Ah, mas daí o sogro e a sogra pelo menos estavam para dar um apoio, né? Não, ajudou bastante, né? Então assim, mas assim, cada um ficou segurando a criança o voo inteiro, sem poder dormir. Então à noite, né? Nós saímos pra você ter uma ideia, de Rocky Mount, era umas 11 da manhã, né? Fomos até Raleigh, pegamos o voo de Raleigh até Atlanta, Guarulhos, chegamos em Curitiba, né? E lá em Curitiba tinha uma van esperando, né? Porque mala, todo mundo, sogro, sogra, cachorro. Nossa. Aí descemos para Joinville, né? Ai, você tava em Joinville ainda. Fui para Joinville. Gente. No meu retorno eu fui para Joinville. E o que aconteceu, meu, quando a gente chegou, né? Fomos dormir, meu, dormimos várias horas. Tava todo mundo muito cansado, né? E as meninas? As crianças, para elas estava bem, né? Porque elas dormiram o voo todo, né? Nossa Senhora. Mas foi cansativo, assim, mas quando chegamos, assim, meu, Ai, graças a Deus chegamos. E a readaptação de volta ao Brasil, como foi? Então, olha só como é interessante, né? Porque eu já tinha ficado, no total, 7 anos fora do país, né? Então, 2 anos no México
e quase 5 anos aqui nos Estados Unidos, Já né? era outro Brasil, né? Totalmente diferente, né? Então você se depara com várias situações. Você se depara também, que é até muito interessante quando a gente fala sobre expatriação, né? Você volta para uma empresa diferente também, Uhum. né? Então 7 anos é coisa pra caramba, é né? bastante, muda muito, muito. A gestão muda, né? Os colegas de trabalho já não é mais, não são as mesmas pessoas, né? Uhum. Então aquilo que você imaginava, como que a empresa se comportava, já é diferente. Ou seja, as expectativas não atendem, né? Não são atendidas, né? Exatamente. Então você volta para um ambiente totalmente diferente, né? E aí eu voltei, né? Então eu voltei para Tupi, né? Então fiquei um mês no Brasil pegando todas as férias, né? Porque justamente para nessa mudança, Uhum. né? Então eu tinha que consumir as férias que eu tinha aqui nos Estados Unidos, né? Então eu fiquei lá nesse período, né? E quando eu fui voltar para Tupi, infelizmente assim, não deu match, né? Uhum. Uhum. A gente não se encaixou, né? Porque não tinha o meu lugar lá, na verdade, né? Então eu acabei saindo do trabalho. Uhum. Uhum. No momento foi assim, né? Porque eu cheguei lá era umas 3 horas da tarde e fui me reapresentar, né? E não deu certo, né? Então, Benito, a gente não vai te recontratar, né? Eu acho que é algo super entendível, né? Uhum. Mas eu falei, putz, e agora? Como que tá o mercado aqui, né? Nem o Uau! mercado, é verdade, né? Perde até o... Qual que é a tua referência, né? Bom, mas Assim, também você estava vindo com uma bagagem diferenciada, né? sim, sim. Ajudou na colocação? Não, ajudou muito, né? Por isso que eu digo assim que até de fato a encorajar as pessoas para ter essas aventuras, né? Uhum, Porque você ganha pessoalmente muito, uhum. né? Uhum. Isso é fato, né? Não Uhum. tenho que contestar, mas essa situação, né? Às vezes você não está preparado. Claro. Você não está preparado, Nossa, imagino como é que foi. né? Então, mas assim, ó, eu saí, isso daí era umas 3 horas, né? Eu voltei para casa pensando, meu, agora eu tenho que procurar emprego, Você já né? pensou isso de cara? Pensei, Bom, também estava voltando de férias, já estava descansado, já né? estava É, descansado o suficiente, é, né? é. E era umas 6 horas me ligam, daqui dos Estados Unidos mesmo, né? Falou, "Ó, Benito, é verdade que você saiu da Tupi?" Nossa, Eu falei, saí. Ele falou, cara, você não quer vir trabalhar hoje onde eu estou trabalhando, né, na WHB? Eu falei, quero. no mesmo dia? Já no mesmo dia. Ah, que Passou três maravilha. horas, né? Então, assim, assim os contatos, né? Então, a tua rede né, faz com que isso aconteça, né? Uhum. Networking Então, é tudo, né? é fundamental, né? Então, é isso que levou, né, a isso acontecer de forma tão rápida, né? Então, acabou acontecendo, aí eu fui trabalhar, hoje que eu estou na WHB, né? E justamente por causa desse network, né? Das pessoas que eu conheci aqui nos Estados Unidos. É que eu Olha que comecei a legal. trabalhar aqui nos Estados Unidos. É incrível isso, né? O mundo é pequeno, é pequenininho, ainda mais quando a gente começa a viajar. Você começa a viajar para outros Nossa, países e você certeza. começa, no caso, tem experiência de morar também. Aí você mora aqui, mora ali. Aí você fala, caramba, o mundo realmente é pequeno? Não, mas realmente é pequeno. Eu tenho uma amiga, a Gi, que ela fala, nem sei se ela lembra dessa frase, mas ela falou um dia e eu guardei isso pra minha vida. Ela falou assim, amiga, o mundo é muito grande pra você nascer e morrer no mesmo lugar. É verdade. Aí eu falei, caramba, é isso. Eu lembro que, sei lá, acho que eu tinha uns 17, 18 anos. Ela queria muito ir fazer intercâmbio, queria ir pra Londres e queria que eu fosse pra Londres. E naquela época eu fiquei meio medrosa, assim. Falei, ai, não tenho condições de ir. Você vê, já estava na minha vida viver fora do país por um tempo. Bom, Benito, a gente já está caminhando aqui para as perguntas finais, mas antes de encerrar, eu queria assim que você deixasse uma mensagem. Amor, como é que você está nas suas perguntas aí? Eu queria fazer essa pergunta também. Tipo Queria? uma perguntinha, né? Então faz, vai, amor. Tipo, a ideia era se você tem algum conselho para quem está considerando ser expatriado. Um conselho, uma dica, uma ideia, o que seja, um desabafo, uma motivação. O que Só, você pode ajudar a gente?
Vamos lá, acho que o conselho, na verdade, eu tive a oportunidade de aconselhar outras pessoas a Uhum. ser expatriado, né? Então isso daí às vezes é muito bom ter essa oportunidade de falar para mais pessoas, Isso. né? Então, um colega meu, que ia ser expatriado para a China, né? Na verdade, ele é um funcionário meu. Eu falei, coloquei ele na sala e falei assim: ó, cara, vamos conversar. Uhum. Eu vou te explicar em detalhes aqui o que você precisa saber, Boa. né? Então, só que tem toda a parte técnica, mas tem toda a parte emocional também, né? E o que eu gostaria de encorajar as pessoas é que vai abrir caminhos, né? Então, às vezes você está mirando, né, no bom, né, no caminho bom que você está criando essa expectativa. Só que existe os caminhos que são ótimos, que tá ali, né? Então você imagina, meu, eu não vou porque eu vou tirar o meu conforto do que eu faço hoje, né? Mas se você não sabe como que pode ser a tua ida, o teu retorno, o leque que vai abrir, né? Isso daí é fantástico. Então, assim, tudo que eu passei, né, foram situações que só me deixaram melhor. Uhum. Não teve nada assim que, meu, se eu tivesse feito desse jeito, eu estaria melhor agora. Não. O fato de eu ter feito, ou ter ido por esse caminho, é o que me tornou muito melhor. Legal. Então, esse é o meu conselho, né? De quando as pessoas, se você tiver a oportunidade, sim, aceite, abra essa porta, que vai abrir muito mais portas. Vai procurar se informar, né? Isso que é massa, né? Se informe com quem já passou por aquilo, nada melhor do que ter essa troca de ideias com quem já viveu. Sim, É que as pessoas têm medo do desconhecido, né? isso é complicado. Aí família, quem já vem com filhos, tem que pensar na parte das escolas. Isso que a gente está falando, eu tô pensando aqui numa imigração para os Estados Unidos, mas nesse caso do seu amigo, a cultura era totalmente diferente, porque para a China, Idioma, fora o idioma, a distância, distância. não é qualquer aviãozinho rapidinho que você pega no dia seguinte, você tá. Já pensou? Né? É muita consideração. Ele foi? Ele foi, né? Ele está no processo ainda, ele foi os 3 primeiros meses, tá mais um período lá, né? Ah, Então uma adaptação. tá iniciando, né? Mas assim, ele já estava com toda a coragem, né, para Uhum, fazer isso. uhum. A esposa dele nem tanto, né? Mas assim, ele já estava criando isso daí, né? Então, em acordo com a família, acho que tudo vai dar certo. Ah, legal. É uma É, se, experiência. às vezes um apoia o outro ali. Não, legal, vamos lá. Tô um pouco preocupado, mas teu apoio vai ser muito importante, né? Isso Exato. meu, a gente sempre fala isso, né? O apoio que o casal precisa ter Com certeza. entre os dois ali para que consiga enfrentar uma mudança tão forte, né? Com Sim. certeza. E para a gente encerrar, Benito, a gente gosta de fazer umas perguntas bem pessoais mesmo, Uhum. como a gente está falando de vida, você contou a história da tua família, das tuas duas viagens de países diferentes, das tuas filhas. E eu queria fazer uma reflexão, fazer com que você imaginasse você criança, né, aquele menino lá em São Paulo ainda. Uhum. Qual a mensagem, se você pudesse conversar com aquele menino, qual o conselho que você daria para ele? Escute todos os conselhos, né? Siga o seu instinto, né? Que tudo vai dar certo. Esse é o conselho que eu daria pro Benito quando criança. É legal porque a gente está percebendo não sei se você já percebeu isso, amor, nas respostas das pessoas, tá todo mundo muito positivo. Tá, E isso é muito bonito, tá. né? É. A gente não teve nenhuma experiência assim de alguém que refletiu e não foi tão positivo. E isso é Uhum. muito legal, né? Falando com a pessoa do passado e também. Então, mas olha, é um respeito com a sua história. Sim. É um respeito com o caminho que você já seguiu, né? E, e daqui a uns 10, 20, 30 anos, que mensagem que você gostaria hoje de enviar para o seu eu daqui a alguns anos? Como é que vai estar o Benito?
conselho que você quer enviar para ele? Que o Benito reflita se ele foi bom com as pessoas, se ele conseguiu fazer tudo aquilo que havia planejado, né? E se tudo isso realmente valeu a pena. Que hoje eu consigo dizer que valeu, né? Então, esse é a minha recomendação para o Benito daqui a uns 10, 15 ou 30 anos. Show. Benito, vocês fazem planos? Fazemos Fazem? curto, médio É? e não tão longo, mas às vezes alguns longo prazo também. É legal fazer, né? É bom, é muito bom. A gente perdeu esse hábito um tempo atrás, né, amor? Acho que depois do nascimento do Nicolas a gente focou tanto, né, nessa experiência que a gente vai virando os meses, o ano a gente não tem feito, mas a gente fazia, lembra? Agora a gente tá precisa voltando. voltar. É muito importante. Já isso. estamos voltando. Eu tô sentindo isso também. Mas o bacana dos planos é que às vezes quando precisa mudar, Tá tudo certo O mudando. André falou bom. isso hoje. O André falou, a gente falou que vamos retomar, né, fazer alguns planos, colocar algumas datas. Aí eu ainda brinquei, eu falei assim, mas vamos colocar um plano, uma data e vamos seguir em frente. Enquanto não chegar essa data, a gente não desiste. Ele olhou pra mim e falou, não, o plano pode mudar. Eu fiquei pensando assim, mas então por que fazer plano? Não, você não Mas pode faz não ter sentido. plano. Não, eu entendi. Mas Isso todo não faz sentido. bem. Não ter planos. Mas não pode engessar. Porque Não senão pode acaba até engessar. frustrando, né? Não pode engessar. Claro, tem que ter um bom senso, tem um certo bom senso, né? Sim. Tem que ser aplicado ali. Mas eu não gosto de engessar as ideias ali. Não dá. Porque esse meu marido é meio doido, sabe? ele gosta de... Não, eu curto. Mas assim, acho que eu tô nesse momento de... Talvez a maternidade traz isso pra mulher, sabe? Peraí, deixa eu parar um pouco, deixa eu pensar agora, porque eu não posso só pensar com a minha percepção. Tem que pensar, né? Ainda é pequenininha, a gente leva pra tudo quanto é lugar, é mais fácil, né? E a hora que ficar grande, você nem leva mais. Porque ele vai querer fazer outras coisas. Tem que aproveitar enquanto é pequenininho. A vida é incrível. Benito, quero agradecer muito você estar aqui. Eu queria saber se você quer deixar o teu arroba, o teu contato do LinkedIn, aonde que as pessoas podem encontrar você, se elas quiserem entrar em contato. Benito Leite é o meu LinkedIn. O pessoal encontrar é fácil, É né? Porque fácil. Benito não é tão comum assim. A gente coloca também na edição. Legal, bacana. Não, mas eu que agradeço vocês por essa oportunidade, né? Acho que é um papo excelente aqui. Agradeço mesmo. A gente tem aí, o podcast tem a conotação educacional também, né? E a gente precisa espalhar informação de qualidade, aquela experiência própria que tivemos e que vai ajudar as pessoas. Isso é muito importante. Então, a gente que agradece aí você doar seu tempo, sua experiência e para ajudar outras pessoas, né? Com certeza. Prazer. Amor, e onde que as pessoas te encontram? No Insta, André Coalho 1 e no Instagram, no LinkedIn, André Coalho. Maravilha. Para quem quiser contato com a gente, o meu arroba é o Gabi Zaleski. E esse aqui foi mais um episódio do U9Cast. Um beijo, Benito, querido, obrigada. Vamos esperar Obrigado, Benito. a Joyce aqui de uma próxima vez. Já está convidada, viu, Joyce? Um beijo, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.